tarde a todos. Bem-vindos. O amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus, e os sentimentos são os instintos que se elevam de acordo com o progresso realizado. Na sua origem, o homem instruído e purificado possui sentimentos. No ponto mais delicado e vulgar da palavra, mas, sim, o sol interior que condensa e reúne em seu amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que, no decorrer de sua vida, ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não conhece nem a angústia da alma, nem a do corpo. Quando Jesus pronunciou a palavra divina do amor, ele nos convidou a colocar o amor em prática. Então vamos nesse momento a serenar os nossos pensamentos, o nosso coração, nos desligar por algum tempo do que acontece lá fora, focar nesse processo de busca por uma elevação, por respostas, por saúde, e pedir aos nossos protetores, aos nossos mentores e a nosso Cristo, que nós possamos nessa tarde receber o bálsamo que a gente veio aqui procurar. Vamos pedir a nossa Mãe Maria que nos ilumine, que continue nos guiando, que nos ajude a perceber os seus sinais, para que a gente possa sair daqui com o nosso coração melhor do que nós entramos nessa tarde de hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos de Deus, agora e na hora de nosso desencarne. Que assim seja. Amém. Hoje eu vou falar um pouquinho de uma palavra que tem feito muito parte do nosso dia a dia nos últimos tempos, tem sido utilizada pelos meios de comunicação, tem sido utilizada por vários autores e que muitas vezes a gente a reproduz sem refletir a verdadeira importância que ela tem para nós. E agora eu vou trazer esse nós para nós espíritas, para nós cristãos, que estamos nesse processo de evolução, que é a empatia. Será que é possível a gente fazer uma verdadeira reforma íntima na nossa vida sem ter empatia? Será que eu sei exatamente o que significa ter empatia por alguém? Será que uma pessoa que desenvolve a empatia, ela necessariamente é uma pessoa simpática? Então são essas reflexões que eu busquei trazer para cá hoje, né? No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, que é o capítulo Sede Perfeitos, né? Nós vemos que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Ou seja, o Evangelho nos coloca que nós estamos aqui para nos melhorarmos constantemente. Nós estamos num processo de evolução. Quando ele coloca que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral, a palavra transformação ela já está dizendo para nós que não era assim antes, né? Uma coisa que foi transformada é algo que no seu início era diferente. Ou seja, nós não encarnamos prontos, nós não encarnamos sem problemas, nós não encarnamos já com a nossa bondade aflorada e trabalhada e exercitada. O verdadeiro espírita, ele vai também passar por um processo de depuração, por um processo de aprimoramento, e aí sim vai acontecer essa transformação. Então, hoje, temos que ser melhores do que nós éramos ontem. E amanhã temos que buscar ser melhores do que somos hoje. A cada momento a gente vai construindo essa nossa transformação. Claro que não é fácil, né? Porque a gente está vivendo um processo, um momento em que o individualismo virou cultura. Eu já falei aqui em algumas outras palestras na quarta noite, da importância da gente não confundir individualismo
com individualidade. Né? Quando a gente fala de individualidade, vem o indivíduo que eu sou, do ser único que eu sou, nas características que eu vou tendo no decorrer desse meu processo. Quando a gente fala em individualismo, não vem de indivíduo, vem de individual. De acreditar que sozinho tudo é mais correto, tudo é melhor, né? Aquilo que eu coloco sempre vai estar à frente dos demais. E hoje virou uma postura praticamente cultural falar em individualismo. Né? Nós somos educados, digamos assim, pelos nossos meios onde a gente vive, a pensarmos apenas em nós, né? A deixarmos o outro de lado, o que importa é o meu, a consciência é minha, e a gente vai, inclusive, utilizando algumas justificativas para isso, que não são legais, né? Legais no sentido figurado da palavra, se a gente for parar para pensar. Né? Muitas vezes até a própria doutrina a gente usa para se justificar, mas a evolução é uma caminhada individual, então eu não tenho nada a ver com isso, se na minha família alguém está indo para tal caminho ou para tal caminho. A gente dá uma interpretação bastante egoísta para justificar o nosso individualismo. Né? E é esse cuidado que a gente tem que ter. E aí, nós sabemos que essas posturas individualistas, elas vêm muitas vezes porque algumas pessoas não aprenderam a não ser individualistas, não aprenderam a pensar no outro, a enxergar o outro. Muitas vezes também não reconhecem a necessidade da coexistência, da cooperação, da convivência. Ou, em outras vezes, são pessoas que realmente não têm noção de que é importante, né, ser um coletivo. E quando eu falo assim, sem pessoas sem noção, eu não estou sendo irônica, estou dizendo que existe sim aquela pessoa que tem essa postura porque ela não conhece uma outra, né? Não é nenhuma maldade. A grande questão é que essas pessoas, muitas vezes, não estão daquele portão para fora. Muitas vezes elas não estão nem daqui para fora, nem daqui, né? Será que muitas vezes essas pessoas que a gente terceiriza, porque o mundo está individualista, né? Porque as pessoas não sabem mais amar, porque as pessoas não sabem mais ser tolerantes. O grande problema é, será que essas pessoas não somos nós mesmos? Não somos nós cristãos, espíritas, palestrantes, o que for. Esse é o grande lance da gente refletir. É a gente perceber que quando a gente coloca assim, o mundo está individualista, o mundo não é um lugar. Né? O mundo não, né? Ó, eu como professora de geografia posso garantir para vocês que o mundo não entra na categoria lugar. O mundo ele é um produto. E aí a gente estuda lá, quando a gente é pequenininho, a gente já começa a estudar lá em matemática, que o produto é o resultado de uma multiplicação. Ou seja, um produto não é eu peguei isso, coloquei isso, não. São as interações, as relações, quantas vezes e quantas formas diferentes acontecem. Isso é a tal da multiplicação. Né? Ela é dialógica. E o mundo ele é um produto. Ou seja, trocando em miúdos, o mundo ele é um resultado do que eu sou, do que você é, do que ela é, do que elas são. Portanto, se o mundo está individualista, é porque nós estamos individualistas. Se o mundo é cruel, é porque nós estamos cruéis. Se o mundo está um caos, é porque nós estamos fazendo o caos. E é muito difícil quando a gente tem que se posicionar, quando a gente tem que refletir. Para isso é que eu optei hoje a falar um pouquinho então da empatia. Porque dentro da doutrina espírita, a gente vê bastante a necessidade da gente fazer constantemente a nossa reforma íntima. Reforma é muito mais difícil do que construção inicial, né? Uma construção inicial, a pessoa veio, comprou esse terreno, fez um projeto, ergueu essa casa. Na reforma já tem a casa, já tem pessoas morando, já tem mobília, já tem relações, tem que quebrar, vai mexer com um, vai mexer com o outro. E por isso nós usamos a expressão reforma íntima, porque não é fácil, porque a gente não está partindo do zero. Nós já temos as nossas concepções, nossas convicções, nossas vivências, nossas ideias, e a gente tem que quebrar várias paredes aqui dentro para a gente conseguir reformar. Portanto, será que dá para fazer uma reforma íntima sem empatia?
sem incluir o outro na minha reforma? E aí eu trouxe alguns conceitos, né? Geralmente a gente confunde simpatia com carisma, né? A gente geralmente usa ali o adjetivo, que pessoa simpática, que ela está sempre sorrindo, né? Que está sempre falando tudo ali no diminutivo, bonitinho, amorzinho, florzinha, que lindinho. A gente muitas vezes associa a simpatia a isso, né? Eu, por exemplo, fico muito feliz de ver que simpatia não é isso, porque senão eu não sou simpática, né? Porque nem sempre eu chego sorridente, nem sempre eu chego brincando, nem sempre eu chego interagindo. Sou uma pessoa que eu gosto de sentir onde eu estou chegando, com quem eu estou falando, né? Então eu sempre brinco, eu digo que eu realmente não sou a minha simpatia, nesse conceito que a gente confunde simpatia com carisma. E aí, com a minha mania de buscar a origem, quem já assistiu Palestra minha na quarta sabe, eu fui buscar. Simpatia vem do grego simpatheia. Ou seja, a gente juntou o sim, que é o estar junto, com patos, que vem de sentimento. Então, se a gente juntar essa história toda aqui, né, simpatia é ter o meu sentimento junto com o teu. Né, geral? Você teve uma afinidade. Você consegue reagir a determinadas situações como o outro reagiu. Então, a gente teve uma simpatia ali entre nós. A antipatia também vem dessa origem, né? Então, se o fatos é o sentimento, é anti o sentimento do outro, é a ação contrária. Então, a pessoa antipática é aquela que ela quer o contrário do que eu estou acreditando ali naquele momento, né? A ação dela é totalmente de me repelir e não de me atrair. A simpatia, ela junta, ela atrai. Mas a grande questão hoje é a gente falar um pouquinho da empatia, que também vem dessa origem, que também tem a ver ali, então, com o sentimento, mas é o sentimento junto. Esse sentimento aqui, junto é na simpatia, esse sentimento coexistindo, esse sentimento com paixão. Então, olha só, simpatia. Eu cheguei aqui, ela gostou disso, eu também. Quando a gente viu, estão as duas olhando para a mesma coisa, curtindo. Uma já sorri para a outra. Poxa, você também gosta? Que legal, nós somos simpáticas das mesmas coisas. Antipatia. Eu cheguei aqui, achei uma graça essas florzinhas que estão aqui. Outros já chegam e falam, meu Deus, quem é que teve ideia de botar essa flor aqui? Isso aqui não é para botar essa flor, isso aqui está atrapalhando. Totalmente opostas. E a empatia é quando eu busco estar com o sentimento daquela pessoa. De repente eu não gosto de flor. De repente as flores não são algo que me remetam a uma coisa boa. Mas eu vou entender que quem colocou a flor aqui gosta. Fez por uma outra razão. Então eu vou me colocar no lugar da pessoa que colocou a flor, que quis fazer um agrado, que quis deixar bonita, e vou valorizar a atitude dessa pessoa ter colocado a flor aqui. Mesmo que eu não goste da flor, mas eu vou ter empatia com ela, eu vou me colocar na situação dela. Poxa, eu podia chegar aqui e não ter nada aqui em cima, alguém foi, pensou, vou colocar uma flor, vai ficar bonito, vai agradar. Então eu não vou chegar já reclamando dessa flor e não sou obrigada a adorar e dizer, ai que linda, posso ficar aqui abraçado com a flor. Mas eu vou respeitar que essa pessoa quis colocar. Então, no processo da empatia, a gente cria uma comunicação melhor com o outro. A gente começa a tentar, que não é fácil, se colocar no sentimento do outro. Na simpatia, a gente tem o mesmo sentimento que o outro. Na antipatia, o nosso sentimento é o contrário do outro. E na empatia, eu faço o exercício de tentar me colocar no sentimento do outro, mesmo que não seja o mesmo que o meu. Empatia não combina com julgamento. Pessoas empáticas não julgam. Por quê? Porque você só consegue julgar o outro, condenar, se você não tem empatia, se você vai o tempo todo colocar a sua visão como sendo superior. Então, um exemplo assim, né? As pessoas que não desenvolvem a empatia, elas vão achar que elas estão sempre certas. Eu já voltei para a terceira pessoa, não vou falar eu, né? Um pouco a gente começa a chorar aqui dentro, que a gente começa a se encaixar nos exemplos, vai faltar lenço para nós.
Então vamos fazer de conta que essas pessoas não somos nós, né? Vamos deixar na terceira pessoa para ficar mais leve o negócio. Então as pessoas, né, que não têm empatia, elas não se esforçam em nenhum momento para se colocar no lugar do outro. Elas acreditam que a sua visão está sempre certa. Elas estão sempre corretas, até porque elas não fazem isso por maldade. Olha, mas eu fiz porque é certo, eu falei porque era necessário, né? Olha, eu falei ali para fulana que, como ela está gorda, né? Mas é verdade, eu não falei, então mentira, como é que a pessoa fica brava se não é mentira? Mas eu me coloquei, gente, o espelho dela fala isso para ela também. É muito legal esse negócio chamado espelho. Né? A gente olha, tem um reflexo. Então, não conheço pessoas que não conhecem o espelho, então você não precisa avisar que ela está gorda, né? Ou que o cabelo dela é estranho, é ruim, ou que o jeito dela andar é engraçado. Por quê? Porque se você se coloca no lugar do outro, você vai pensar, puxa, mas de repente ela não toca nesse assunto comigo porque seja um assunto que ela não goste. Então eu vou tocar? Não. Isso é empatia. Ah, mas eu falo mesmo, porque eu falo para os outros, eu faço como eu queria que fizesse para mim. Se fosse comigo, eu queria que tivesse falado. A gente vai ter que quebrar essa regra para ter empatia. Se fosse com você, você gostaria que tivesse falado. Mas o outro, talvez não. Então, aquela historinha de não, faça para o outro o que você quer que faça para você mesmo, no caso da empatia, é diferente. No caso da empatia, é diferente. Por quê? Porque não necessariamente o que o outro queira é o que você quer. Não necessariamente o que o outro goste é o que você gosta. Tem gaúchos aqui hoje? Então, eu vou dar um exemplo agora. Mas olha, eu vou ter que dar esse exemplo. Então eu chego para trabalhar no inverno, moro em Balneário Camboriú, né, gente? Aí eu saio de casa, está marcando 8 graus. Aí eu vou chegar no meu trabalho, o que eu vou dizer? Ai, tá frio hoje. Aí o que eu escuto? Não tá, porque tu não sabe o que é frio. Porque frio é lá de onde eu... Para mim, está... Né, o frio é lá de Lages. Para mim, só um exemplo, tá, gente? Para mim está frio, porque para o meu condicionamento físico eu não estou acostumada a 8 graus, 9 graus. Então para mim está frio sim. Esse frio que você de repente me coloca que esse que é o frio verdadeiro de -1, talvez eu nem estivesse falando porque eu já teria morrido congelado. Né? Da mesma forma que de repente alguém vai chegar aqui, como eu já tive a experiência, agora eu vou me colocar, tá? Eu já tive a experiência de, no mês de abril, receber, né, encontrar amigos da rede que eu trabalho, vi muita gente do Mato Grosso. E um dia que nem hoje, a pessoa está com um casacão para a gente passear na praia. Mas o casaco, gente. E falar, nossa, essa cidade é fria. Eu não vou dizer para ela, tá louco? Olha, tira esse casaco. Por quê? Porque para a realidade onde eles vivem, lá em Cuiabá, isso aqui está frio, gente. Esse ventinho ali está gelado para eles. Então, só um exemplo para mostrar para vocês que na empatia eu me coloco no lugar do outro. Olha, para mim está uma delícia. Mas realmente, para uma pessoa que está acostumada a ficar lá, né, sob o sol de 40 graus, pingando, transpirando, parecendo uma aula de orvalho, né, para aquela pessoa não está calor hoje. Para outra, está calor demais. Então, quando a gente começa a pensar em se colocar no espaço do outro, a se colocar na vivência do outro, a gente começa a abrir o nosso coração para lembrar que não existe o melhor, o pior, o mais evoluído, o menos evoluído, né? A gente apenas percebe que nós somos seres diferentes. E não tem como ter reforma íntima sem ter esse respeito às diferenças. Uma outra coisa interessante, deixa eu ver se eu marquei aqui para falar. Marquei. Vou pegar um exemplo ruim, tá? Então a gente teve a tragédia da queda do voo da Chapecoense, certo? No final do ano passado ele completou um ano. Ali nós vimos exemplos práticos de empatia. Mesmo quem não torcia para o time, quem não conhecia o time, quem não conhece Chapecó, todo mundo sentiu aquela dor, sentiu, né, aquela perda. Por quê?
Porque a morte, olha, desculpa o exemplo que eu vou dar, mas a morte é o jeito mais fácil de fazer a gente ter empatia. Pelo simples fato de que todos nós vamos morrer. Então eu já vejo aquela situação e penso, poderia ter sido comigo. Poderia ter sido com a minha família, poderia ter sido com o meu filho que joga futebol, poderia ter sido com o meu vizinho, porque é um fato que todos nós vamos morrer. Então a morte, ela desperta assim um exercício de empatia. A gente pensa, meu Deus, mas e se fosse, né? Tanto que a gente percebe ali, todo, né, a América Latina quase que um todo ali, solidária, querendo colaborar. Só que a empatia, ela tem que ir além disso. A empatia, ela tem que ir além daquilo que eu posso viver, ela tem que ir além daquilo, além das pessoas que eu conheço. O exercício da empatia, eu vou dizer para vocês uma expressão que eu gosto, que ele não é um exercício natural, fácil. Não é da nossa natureza ter empatia. E aquilo que não é da nossa natureza e a gente quer desenvolver é com treino, é com prática. Então, não dá para a gente ficar competindo com o outro, né? Então a pessoa vem e fala para mim, nossa, eu estou muito cansada, porque eu trabalhei por tantas horas seguidas. Ah, mas isso não é cansaço, porque eu trabalhei por tantas. Olha, eu tenho 2 filhos em casa, então não é fácil. Ah, mas eu tenho 5. A empatia, ela começa com a nossa capacidade de escutar o outro. Escutar é diferente de ouvir. Ouvir é um sentido, a audição é um sentido. Passo uma coisa lá na rua, eu vou ouvir. Escutar, eu estou colocando o meu foco e o meu sentido total naquilo ali. E a gente tem que aprender a escutar. A gente ouve. A pessoa está dando o exemplo dela, a gente já tem 15 nós para retrucar. A pessoa está colocando uma situação, a gente já tem várias outras ali para mostrar que a nossa é maior, que a nossa é mais importante, que a nossa vem à frente. E se a gente quer exercitar a empatia, a gente tem que aprender a escutar, a incorporar os valores que existem ao outro. Eu vou começar agora a dar os exemplos não legais, não fáceis, né? Eu não posso chamar uma causa de um determinado grupo de mimimi, de frescura, tão somente porque eu não sou desse grupo. Eu não sei como reflete para eles. Eu não posso pegar o exemplo ali de quem engordou e de dizer o que essa pessoa sente, porque eu não sei o que é estar, sei lá, eu quantos quilos acima do peso. Eu não posso chegar para o meu amigo negro e dizer que ele não tem o direito de se ofender com a minha brincadeira, porque isso é frescura, porque eu não sei o que é ter nascido com uma pele de outra cor. Eu não posso fazer isso com o meu amigo muçulmano, eu não posso fazer isso com o meu amigo evangélico, eu não posso fazer isso com a minha amiga e tentar explicar para ela que aquilo ali é mimimi, que aquilo ali não é machismo, porque eu não sei o que é estar nessa encarnação no corpo de uma mulher para eu dizer para ela o que é machismo. Ela sabe o que é machismo. O meu amigo negro sabe o que é racismo. Agora, olha que legal. A minha amiga, não vou colocar na gente daí, poxa, também. A minha amiga gordinha, muito triste dizer eu, sabe o que é uma brincadeira grosseira. A minha amiga loira, o meu amigo magro demais, a minha amiga alta demais, o meu amigo baixinho demais. Então, se empatia não é natural, é um exercício que eu tenho que tentar fazer. Não significa que eu vá necessariamente sentir o que o outro sente, no sentido literal da palavra. Mas eu vou buscar compreender o que o outro sente. Os meus amigos gaúchos, se eles vierem para cá a passeio, eles vão continuar achando que o nosso frio de junho não é frio. Não há problema algum nisso. Mas eles vão compreender que para nós, que moramos num litoral, que moramos numa cidade, né, que o nosso clima subtropical úmido ele vem muito mais massas que aquecem, ele vai entender que para nós está frio. Eu vou compreender que lá o meu amigo cuiabano está achando frio um dia como hoje. Não significa que eu vá sentir o mesmo frio que ele, que eu vá colocar um casaco igual ao dele. Mas eu vou entender que para ele está frio, sim. Tem um livro, chama-se O Poder da Empatia. A arte de se colocar no lugar do outro para mudar o mundo.
O nome do autor é Roman Zaderek. E ele coloca umas coisas muito legais, eu vou ler algumas coisas que eu grifei aqui para vocês, tá? Ele coloca que uma das maneiras mais eficazes de expandir as fronteiras dos nossos universos morais é através da empatia. Que o hábito de empatizar, do hábito de empatizar, nós somos capazes de desenvolver laços que nos ajudam a dar o melhor sentido à própria existência, abandonando cada vez mais os nossos egos para experimentar o olhar sincero à vida do outro. Há um verdadeiro despertar de nossa humanidade por meio da paulatina conscientização de que somos animais sociais, numa corrente de solidariedade que se espalha ao redor de todos aqueles que conhecemos, e em seguida aqueles que não conhecemos, em contraponto ao individualismo tão presente dos dias atuais. Olha a semelhança, dessa obra, desse autor que não se intitula cristão, com o nosso Evangelho. Então vou tirar partes aqui, Primeiro, quando ele coloca aqui que nesse hábito a gente vai mudar o sentido da existência. Se a gente trouxer isso para o nosso Evangelho, a gente vai dar um sentido cristão, de saber que eu não estou aqui sozinho, que a minha verdade não é única. Quando ele coloca que a gente vai abandonando os nossos egos, que tem um despertar da humanidade por uma paulatina conscientização, ou seja, aos poucos, nós nos conscientizamos que nós somos seres sociais. Joana de Ângeles fala, que nós somos seres gregários, que os gregários vêm de rebanho, nós vivemos em rebanhos. Então, olha a semelhança, Agora, quando a gente percebe que a gente está aí sempre com escudo na mão, com arma na mão, com intolerância, com ódio, quando a gente vive dentro da nossa bolha, acreditando que só a minha religião é a correta, só a minha crença política é a correta, só o meu hábito de alimentação é correto, enfim, qualquer coisa que seja nossa, só o nosso é correto, a gente não vai conseguir sair desse eixo da antipatia, do individualismo para a empatia. Porque mesmo quando a gente tentar ser simpático, vai ser achando que nós somos mais. Então, se eu pegar o exemplo que eu dei antes do quadro, mesmo eu querendo ser simpática, eu ainda vou achar que ela está vendo só um quadro, mas eu sei de onde saiu essa citação, em qual obra e quando ela foi escrita. A gente está sempre buscando um jeito de estar à frente. A gente se torna competitivo. Uma outra coisa importante que eu penso que a gente tem que falar, que nessa falta de empatia, a internet ela acaba funcionando como uma arma de guerra. As redes estão tomando um papel de armas de guerra. Porque a gente percebe que, como a pessoa tem aquele anonimato, digamos, por trás ali, ela vai disseminar ódio, disseminar preconceito. Quem usa as redes vai lembrar bastante dessa hashtag aqui, pronto, falei. Aí você vai lá, escreve o que você quiser, ofende quem você quiser, humilha quem você quiser, desrespeita quem você quiser, mas hashtag pronto, falei, eu só estou falando a verdade. Por que eu mereço castigo se eu só falei a verdade? Você falou a tua verdade. Você falou aquilo que você acredita, você não fez o exercício da empatia e de pensar se o outro quer saber a sua verdade. Se o outro tem as defesas de liberdade e de verdade dele. E aí acaba se tornando uma guerra. Por quê? Porque se eu nunca coloquei os meus pés no chão, eu não sei o que é andar descalço. É muito mais fácil eu lá escrever um textão falando mal de quem anda descalço. É muito mais fácil ir lá e encher de palavras bonitas, de vocábulos interessantes, de citações marcantes, humilhando aquele que anda descalço. Mas tirar o meu sapatinho e botar o pé no chão para tentar ao menos entender essa sensação de quem anda descalço, eu não quero. Eu não quero. E mesmo que eu tire esse sapato, que eu esteja praticando empatia, eu não preciso mudar de opinião. A gente não precisa ter a mesma opinião que a outra pessoa, até porque o mundo ia ficar muito chato. A gente não precisa. Mas a gente precisa parar de achar que a nossa é a mais importante.
que é a nossa, né? Eu coloquei aqui, né? Quando a gente olha rapidamente ali na internet, qualquer busca a gente já vai encontrar notícias de linchamentos, notícias de tortura, não só contra criminosos, crimes premeditados, notícias de corrupção. E aí o que a gente já vai subentendendo? Que são discussões que começam ali e que são trazidas aqui para fora. São amigos que não se falam mais, são casais que se separam, são famílias que se reúnem mais, única e exclusivamente porque não conseguem fazer o movimento da empatia e de entender que o homem tem o direito de ter as visões deles. Ódio, intolerância. Mas estranho, né? Porque a gente não é cristão, a gente não é espírita, a gente não vem assistir palestra uma vez por semana e tomar passe. Meio contraditório isso, né? Usar as nossas redes para disseminar ódio, preconceito, discriminação, segregação, desrespeito. Como diriam os meus alunos, não está combinando esse negócio. Não está combinando. Como cristãos, nós temos a obrigação de tirar os nossos sapatos e botar o pé no chão de vez em quando. Já tinha uma frase que dizia, né? O mais grave do que o grito dos maus é o silêncio dos bons. Tirando essa parte maniqueísta aí de achar que dá para dividir o mundo em mal e bom, que dá para dividir o Brasil em partido A e partido B, que dá para dividir mulheres em grupo para casar e grupo para outra coisa, que dá para dividir homens entre empreendedores e malandros. Enquanto a gente continua achando que dá para a gente traçar uma divisão e dividir tudo em dois grupos, a gente não aprendeu nada. Nada. Porque o mundo ele é muito mais complexo do que isso. As relações são muito mais complexas que isso. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Se eu buscar de novo, então, no cotidiano, várias pessoas que eu não tenho partido de experiência, eu tenho que tentar fazer o exercício da empatia. Por quê? Porque eu estou falando de pessoas de outras etnias, pessoas de outros sexos, pessoas de outra cor, pessoas de outros credos, pessoas de classes sociais distintas à minha. Enfim, poderia estar aqui dando vários exemplos. Claro que tudo isso pode servir como um obstáculo, como pode servir para uma ponte. Eu que decido. Eu que decido se a separação que tem entre mim e aquela outra casa, eu vou construir uma ponte ou eu vou transformar em obstáculo. Nós cristãos temos a obrigação de construir pontes e não de separar mais ainda. E não de segregar mais ainda. Olha como fica contraditório, né? Que a gente fala de construção de cultura de paz, a gente fala de construção de amor, a gente fala de reencarnação. Então, se eu falo, vamos colocar já, começar pela reencarnação e pela cultura de paz. Hoje, ela está numa outra família, está num outro grupo social, está com uma outra cor, está com uma outra orientação sexual, está sendo o quê? Amanhã, num processo reencarnatório, quem pode estar sou eu, ela pode estar no mesmo grupo que eu, e assim por diante. Então me soa como contraditório ver quando nós espíritas pregamos coisas assim. Então até que ponto nós acreditamos no nosso evangelho? Até que ponto nós acreditamos que sem amor não há salvação? Até que ponto nós acreditamos na palavra caridade? Eu particularmente substituo bastante a palavra caridade por solidariedade, né? Não que eu seja sensacional ou inteligente, eu quero mudar o evangelho, mas a época que ele foi escrito, à luz da sua época, não se usava esse vocábulo, né? Solidariedade. E a solidariedade é a caridade, só que eu tiro de uma certa hierarquia, porque a caridade ela pressupõe que alguém sempre tem que ser quem tem para dar e o outro tem para receber. E a solidariedade, ela pressupõe um movimento horizontal. Ambos estão dando algo e estão recebendo algo. Porém, estão dando e recebendo coisas diferentes. Fica contraditório se nós fazemos parte dessa linha de pensamento. E aí, essa contradição faz o quê? Faz com que a gente adoeça. Faz com que a gente adoeça, porque lá no nosso coração a gente sabe, puxa, mas eu sou cristão, mas eu sou... Por que eu estou adoecendo tanto? Por que o meu corpo está reagindo dessa forma? Porque você está em contradição com aquilo que você tem usado o seu corpo físico, o seu cérebro físico para fazer, com aquilo que você está colocando para a sua reforma íntima.
Então vamos cuidar do que a gente fala, do que a gente escreve, do que a gente digita, do que a gente espalha. Não é, como eu falei no começo, gente, não é um exercício fácil. E por favor, o objetivo aqui não é acuar ninguém, o objetivo, não pensei em nenhuma situação específica, pelo contrário, essa palestra eu estou realizando ela semana que vem em outra casa espírita, numa outra realidade, em outro contexto, mas o meu objetivo é a gente se inquietar. O meu objetivo é a gente sair da nossa cadeira de conforto, é a gente sair do nosso rótulo de mas eu sou espírita. O meu objetivo é a gente começar a mudança por dentro de nós mesmos. Aí voltando àquele livro que eu coloquei, voltando no livro, olha onde ele coloca ali, né? A gente espalha ao redor dos que conhecemos, em seguida vai parar em quem nós não conhecemos, né? E em contraponto vai se expandir a todas as áreas. Gandhi já dizia, nós temos que ser a mudança que nós queremos ver. Não dá? Cortella fala uma frase muito legal que ele fala, né? Que a gente vê lá a TV, a corrupção, a gente fala, meu Deus, gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Mas quem é esse alguém? A gente fica esperando. Essa semana eu comentei num aulão meu do pré-vestibular sobre isso, que quando eu estudava algumas coisas de história, seja o processo das ditaduras militares ou das ditaduras totalitaristas, sei lá, a guerra, eu quando mais nova eu ficava pensando assim, meu Deus, mas as pessoas não faziam nada. Eu sempre ficava nisso, eu levantava a mão na aula, pode saber que era isso que eu ia jogar para o meu professor. Mas ninguém fazia nada. As pessoas achavam natural. As pessoas... E aí hoje eu penso que daqui a uns 30 anos, filhos, netos, enfim, eles vão falar da gente. Não precisa fazer nada. As pessoas estavam se matando. As pessoas estavam achando que bastava dividir uma nação ao meio, que o problema ia ser solução. Vocês não enxergavam? Bom, mas você não viu o que tinha atrás disso? Por quê? Porque a gente está esperando alguém fazer alguma coisa. A gente vem para a mesa apométrica esperando que alguém faça alguma coisa. A gente entra lá achando que alguém vai fazer alguma coisa e vai resolver o nosso problema. E a gente vai sair daqui saltitante. E não vai. Porque a gente sai daqui e volta para as mesmas casas, para os mesmos grupos sociais, e só vai mudar se a gente levar a mudança dentro da gente. Senão vai ser igual. Ah, vamos fazer a eleição, vamos tirar A e botar B. Não vai mudar, gente. Desculpe falar sobre isso, mas não vai mudar. Porque não existe governo ético em país antiético. Não existe governo honesto para pessoas desonestas. Estamos entregando nosso imposto de renda agora até o final do mês. Quantas pessoas estão colocando um recibinho falso? Que gastou a mais com saúde e teve uma consulta, mas é só um recibinho, uma consultinha médica. E aí nós nos indignamos diante da corrupção. Quantas vezes estacionamos o carro num lugar que está ali a placa dizendo que é proibido? E aí a gente pega o telefone e liga para o amigo lá da Secretaria de Trânsito, sei lá, do batalhão da PM, o que for, não sei, não dirijo. Mas é só um jeitinho que a gente está dando. Até me deu um branco do nome dele agora. O Karnal, o Leandro Karnal, ele fala uma coisa que eu adoro, que ele diz que o brasileiro tem que ser estudado, porque a gente já coloca a coisa no diminutivo para mostrar que a gente está mexendo. Então, por exemplo, eu aviso meus alunos, olha, 5 minutos para entregar a prova. Bateu o sino, entreguem a prova. O que meu aluno fala? Só mais um minutinho. Por que ele usou esse hino? Para não dizer, não vou entregar agora. Mas a mensagem é, não vou entregar agora. Aí o Karnal dá um exemplo legal, que ele fala assim, na Alemanha, ninguém vai me dizer, mas um minutinho o professor vai me entregar. Na França, talvez eles, sei lá, né, construam um sindicato para dizer que o professor deu pouco tempo ali para essa prova, vamos lutar por um tempo maior, enfim. Mas onde que a pessoa não obedece a regra e ainda por cima deixa bonitinho? No Brasil. Só faz um minutinho. Né? Ah, me liga. Ah, sim. Aparece lá. Não, por que a gente fala? Porque a gente sabe que a pessoa não vai aparecer. Vamos marcar qualquer coisa numa hora dessa? Vamos marcar? Não. Porque se eu fosse marcar, eu ia dizer, escuta, dia tal, você tem compromisso? Vamos fazer um café? Aparece lá na casa espírita uma hora dessa, vou uma hora dessa, eu vou lá sim. Não vem, não vai passar por essa porta aí.
fosse aparecer, ele dizia, escuta, a palestra é sábado, que horas? Às 2. Então, sábado, às 2 horas, estarei lá. E essa pessoa que convidou vai ter a empatia de chegar na véspera, né? E lembrar, puxa, hoje vem o fulano, ele nunca veio, de repente ele pensa que vai passar por aquela porta, vai ter cadeiras voando. Então, vou dar uma atenção, vou recebê-lo ali, né? Deixa eu me colocar. Quando eu vim a primeira... olha só, esse exemplo é bom. Mas para mim, poupe, frescura, mimimi, que quando eu vim a primeira vez, não ficou ninguém me esperando. Mas não está dizendo que precisa fazer igual, né? Quando eu estudava, a apartheid estava dentro da lei. O Holocausto foi dentro da lei. Né? Porque quando eu comecei a trabalhar aqui, não precisou ninguém me falar nada quando eu comecei, mas eu tinha uma outra realidade de vida, um outro contexto, uma outra história, uma outra cabeça, uma outra barriga, eu tinha uma outra tudo. A pessoa que está começando agora, ela tem o direito de para ela ser estranha. Então a gente precisa buscar essa cultura. Antes de eu encerrar, eu peguei um trechinho da Isabela Faustino Alves. A gente chama ela só de Faustino. A Faustino perdão. A Faustino, ela é uma defensora pública. Hoje ela coordena o Núcleo da Defesa de Direitos Humanos da Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Vou tentar resumir. Ela é conselheira estadual de defesa dos direitos também do estado todo, ela é especialista em direito constitucional e ela integra o coletivo de defensores públicos pela democracia e ela apoia diversos projetos que acontecem no Brasil inteiro. E tem dentro de várias coisas que ela publica, tem um trecho que eu achei por bem inserir aqui na Casa Espírita que diz assim: refletir sobre as dores suportadas por aquele que está em condição, circunstância ou contexto distinto daquele em que nos achamos é, a um só tempo, expressão e ponto de partida para a compreensão da alteridade e da empatia. Essa capacidade de se colocar no lugar do outro, nas relações interpessoais e de se identificar com o diferente, com o que, em última análise, consiste em qualidade e potencialidade humana de transcender sua própria condição, é se projetar para o outro, compartilhar sua conjuntura, suas limitações, conflitos e suas dores. Claro que ela está usando um vocabulário aqui muito mais técnico, muito mais legal que o meu. Mas vocês vejam, refletir sobre aquele que está numa condição diferente à minha. Hoje eu vejo, às vezes, os pais dizem, meu Deus, mas no meu tempo não precisava, nunca precisei ir na escola. Que bom, mas meu pai nunca precisou ir na escola, mas agora precisa. Outro momento, outra realidade. Mas eu não precisava fazer tal coisa, mas agora precisa. Mas eu trabalhei que nem um camelo, tinha uma sanidade e não morreu, mas bem perturbado, criatura amargo, azedo. Você quer isso pro seu filho? Não, mentira, não responde isso. Não responde, né? A mãe tá aqui, não responda. Eu falo, não, mas era um outro contexto socioeconômico que nós estávamos atravessando. Então, a gente tem que aprender que o outro é diferente. E que bom, porque senão ia ser muito chato isso. Eu gosto de terminar a minha palestra sobre empatia lembrando que, se nós como espíritas pregamos a cultura de paz, aspiramos, queremos essa cultura de paz, a gente tem que lembrar que a tal da cultura de paz e o mundo não são um lugar. Onde você está indo? Eu estou indo na cultura de paz. Não, Nada disso vai acontecer antes da gente realmente ser uma irmandade. Antes da gente nos unir, como pessoas humanas, como pessoas com um destino comum, que é o destino da evolução. E isso implica necessariamente em tentar me colocar no lugar do outro. Isso implica necessariamente em romper ciclos. Como aquele primeiro paradigma que eu falei, esqueça a frase, mas se fosse para mim eu queria que falasse. Que bom, quando for para você, quando você ficar gigante, eu falo que você está gigante. Eu não preciso que me fale se eu estou gordo. Mas se fosse para mim eu queria que me dissesse que está horrível. Que bom. Então quando estiver horrível eu vou te dizer, para mim não precisa. Eu sempre brinco, tem uma regrinha que é a regrinha dos 5 minutos. Já ouviram? Se aquilo que eu tenho para falar para a pessoa, ela não vai conseguir resolver em 5 minutos, eu não preciso falar. Então, se eu entrei aqui e meu zíper está aberto, por favor, me avisem. Rapidinho, eu vou fechar o zíper.
Se eu entrei aqui e a minha camiseta está do avesso, algo que esteja incomodando vocês, agora tem coisas que a pessoa não vai conseguir resolver em 5 minutos. Então eu não preciso colocar para ela. Eu não preciso dizer para alguém que ela está fraca numa determinada área. Eu não preciso dizer que ela não entende desse livro. Eu não preciso dizer que ela está começando agora na casa espírita, então ela não tem que vir conversar comigo sobre um livro que eu já li 12 vezes. Talvez ela tenha lido e na primeira ela tenha conseguido compreender muito mais do que eu nas 12. Então, se a pessoa não vai resolver em 5 minutos aquilo que eu estou achando que é um defeito, que é um problema, eu não preciso falar. Porque daí isso não existe só 5 minutos, ela já sabe que tem isso para fazer. Sinônimos do que a Fran tentou falar um pouquinho hoje. Ah, mas empatia, será que fala tanto em empatia, Fran? Falou que a gente ouve isso o tempo todo na mídia. Eu não lembro de ligar o jornal ou olhar na internet e ver um monte de coisa sobre empatia. Mas você já ouviu falar em sororidade? Sobre a irmandade, a empatia entre as mulheres? Você já ouviu falar em fraternidade? Olhar para o outro e lembrar que ele é meu irmão, espiritualmente falando? Você já ouviu falar em solidariedade? Saber que as pessoas precisam, ainda que de formas diferentes, uma das outras e são interdependentes? Você já ouviu falar em autoética? Que é a ética que começa primeiro em mim. Pensar se eu posso, se eu devo fazer aquilo. Às vezes eu posso, eu quero, mas eu não devo fazer. A gente tem a opção de vir à casa espírita e se renovar diariamente e se reconstruir, ou, ainda bem que a gente sempre tem opção nessa vida, né? A gente também tem a outra opção, que é continuar cedendo espaço ao individualismo, aos pragmatismos, ao ódio, ao preconceito, ao racismo. A gente também tem essa opção, a gente pode escolher. Para encerrar, eu vou dizer uma frase que todo mundo já conhece. Para encerrar, eu vou dizer uma frase que todos conhecem. Eu não vou colocar autor, porque cada um diz que é de um autor, então é melhor a gente colocar um autor desconhecido. Então eu vou encerrar com essa frase. Se as feridas do teu irmão não te causam dor, meu amigo, a tua doença é bem mais grave do que a dele. Vamos. Antes de nós nos encaminharmos ao passe, comecei falando da lei do amor. Vamos lembrar então que o Espiritismo ele veio pronunciar uma segunda questão, uma segunda palavra, né? Esse alfabeto divino, onde ele fala da reencarnação, que é o triunfo sobre a morte, que é o retorno, que é a reconstrução, onde o Espiritismo nos coloca que todos nós estamos aqui nesse mesmo espaço terra, porque estamos sim num patamar similar. Não posso olhar para uma amiga já que eu sou mais evoluída, menos evoluída. Se eu fosse mais evoluída, não estava aqui na terra. Vamos sair daqui hoje refletindo sobre as nossas práticas, refletindo sobre o nosso dia a dia. Vamos abrir o nosso coração e pedir a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre, a Maria, nossa mãe, que possamos cada vez mais abrir a nossa mente, que possamos cada vez mais nos reconstruir e aprender, que possamos cada vez mais, como disse sabiamente o Papa Francisco, pedir perdão porque somos seres em construção e erramos, perdoar porque o nosso irmão também está em construção e também erra. Vamos cada vez mais relembrar que o amor é o caminho. Nós não estamos aqui para chegar ao amor, nós estamos aqui para construir amor. E vamos então acerenar o nosso coração, fechar os nossos olhos para o momento do passe, mentalizar a nossa vida, mentalizar o nosso coração e os nossos pensamentos, fazer as nossas orações diariamente, nos vigiar diariamente. E quando cairmos, lembrarmos que podemos levantar, que podemos recomeçar. E pedir a bênção de toda a espiritualidade, de todos os irmãos que estão ao nosso lado, que não desistiram de nós, de nosso Criador que não desistiu de nós, porque enquanto reencarnarmos, enquanto crianças chegarem, Ele está dando um sinal a nós que ainda não desistiu.
que acredita que nós podemos fazer diferente. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos de todos os males, que assim seja.